seja uma vez mais bem-vindo ao segundo bloco do principal serviço informativo da Palanca TV. É meu convidado esta noite o sindicalista Afonso Quileba, ele que é secretário-geral adjunto do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem de Luanda. Boa noite e seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado pela audiência que nos concedeu. Exatamente, só para que os telespectadores tenham noção do que vai ser abordado, hoje vamos falar sobre a questão da suspensão ou então da greve que estava para ser arrancada já, ou que estava para arrancar em tempos. O Sindicato dos Enfermeiros de Luanda diz aguardar respostas desde 2012 em relação a ordenados e acertamentos em relação a esta questão. O que é que o sindicalista Afonso Quileba nos tem a dizer em relação a esta greve? Bom, o processo reivindicativo é um processo que já dura 6 anos. Foi um processo que começou em 2012 e foi negociado no dia 9 de janeiro de 2012, onde esse processo tinha 12 pontos. Dos 12 pontos acordados, na sua efetividade apenas foi implementado por parte da entidade empregadora 1/3 dessa situação, desses pontos acordados, que são pagamento de retroativo, pagou-se apenas 2 meses. E de acordo com aquilo que foram as nossas negociações, ficou assente de que os outros valores haviam de ser pagos faseadamente. Exato. Mas, infelizmente, a entidade empregadora não conseguiu cumprir com aquilo que são as promessas ou os compromissos assinados. E também ficou acordado de que aqueles serviços que são da competência médica, nesse caso, todos os atos que são feitos pelos enfermeiros, ali onde a necessidade é imperiosa e na ausência do médico, os enfermeiros têm feito, ficou acordado que devia ser pago um adicional de um salário, de um subsídio. Infelizmente, esse subsídio há 6 anos que não chega. É um processo que nós julgamos que, por causa da má-fé ou falta de vontade da entidade empregadora, não quer levar a sério aquilo que são os compromissos assumidos. Então, levou a razão de que no dia 1 de novembro nós fôssemos uma plenária sindical, onde os profissionais em assembleia decidiram suspender as atividades da questão da competência médica, nesse caso, receitar medicamento, diagnosticar casos, fazer leitura de exames que são da competência médica que esses enfermeiros têm feito. Então, os presentes decidiram, então, no dia 13 de novembro, devia suspender-se todos esses atos, porque são de responsabilidade médica. Uhum. E nesse processo, antes do dia 13, fomos convidados pelo governo da província e tivemos um encontro este que o governo, na sua posição, solicitou uma moratória de mais 5 dias para depois, então, responder todas as inquietações que foram levantadas. Mas olhar para aquilo que são essa moratória solicitada pelo governo da província, aguardamos num horizonte de 4 dias, vem a resposta de uma forma não agradável, não foi convincente para aquilo que são a nossa expectativa e aquilo que nós negociamos. E o que faltou, então, no seu ponto de vista? Bom, faltou o complemento na sua totalidade, porque quando o governo diz que são situações baseadas em termos de pagamento de retroativo, é uma questão que deve ser revista em termos de lei. O pagamento do subsídio de consulta também é uma questão que deve ser de lei. Bom, e nós olhamos para aquilo que é a lei, e nós temos um decreto presidencial 254/10 de 17 de novembro, que dá a primazia do profissional de enfermagem poder exercer as suas atividades ali onde ele está colocado, nessa vertente, tendo em conta as obrigações e os seus deveres daquilo que é a sua área. Julgamos, então, como nas obrigações não faz parte as consultas, porque é de uma responsabilidade exclusivamente dos médicos, então achamos por bem suspender mesmo as consultas a partir já do dia 30 de novembro. E agora, com base neste decreto e de acordo com estas proibições, como tem sido o comportamento das unidades ou nas unidades sanitárias? É de lamentar que o comportamento das unidades sanitárias, ali onde as nossas direções estão, têm criado grandes dificuldades. Há uma posição de coagir os profissionais para então transpor a lei. O município de Viana é um anfitrião para esses atos, Sambizanga também, Kazenga está a se notificar alguns casos,
e Samba também temos alguns casos, mas esses diretores, esses responsáveis, eles alegam ter tido a mando da diretora provincial, né, que orienta para coagir os profissionais. Como um exemplo claro, hoje nós ainda constatamos a mesma situação. A diretora esteve no município de Viana, então a persuadir os profissionais a transpor a lei. Logo, nós estamos a entender se ontem nós estivemos numa assembleia de trabalhadores, ela prestou atenção, percebeu as inquietações, as questões foram colocadas, que os profissionais fizeram um levantamento de tudo quanto é um processo até a data presente. E ali ainda apelamos que os presentes apelaram, caso esse processo continue a sofrer alterações ou os profissionais sejam coagidos por parte da entidade empregadora, os profissionais então iriam reservar já a posição de força que é usar então a Lei 23, que é a lei de greve. E, olhando para aquilo que é quadro, como todos esses diretores estão a mando da diretora provincial, julgamos nós que já é hora de nós solicitarmos então uma plenária sindical, porque foi assim que a Assembleia orientou. A Assembleia orientou que quando os diretores persistirem naquilo que é transpor a lei de uma forma ilegal, e nós íamos então numa plenária sindical para então decretar, usar então a Lei 23, que é a lei da greve, para então, já não vai ser, como sabes que na greve há vários elementos que são colocados, ao passo que na suspensão das consultas, os profissionais estão ali, olhando para aquilo que, ajudando os médicos, aquilo que vão fazendo, porque o nosso decreto é bem claro que administrar os medicamentos conforme a prescrição médica só é possível administrar se o médico prescrever. Se não prescrever, nós não podemos fazer. E nós temos feito também aqueles são os primeiros socorros do indivíduo que estiver aflito chegar. Fizemos, que se tiver febre, nós orientamos, tiramos sinais vitais, levamos para tomar o banho, depois trazemos ao médico, o médico vai prescrever o medicamento e ali o profissional da enfermagem então vai aplicar esse medicamento de acordo com a dosagem que o médico prescreveu. Esse ato não tem sido feito por parte dos profissionais da enfermagem sem nenhum subsalto, mas o problema difícil é as nossas direções estão a coagir os profissionais a inverterem o quadro para irem à margem da lei. E nós já convocamos uma plenária sindical para sexta-feira, dia 8, e essa plenária, como a Assembleia solicitou, na vertente de haver coesão dos nossos dirigentes, coagirem os profissionais a herdar naquilo que é ilegal. Então vamos para essa Assembleia, para essa plenária sindical, onde só estarão presentes todos os sindicalistas a nível de Luanda, no sentido então de produzirmos aquilo que é uma declaração de greve. Exatamente. De números, taxativamente, nós não poderíamos estar aqui a falar, mas eu gostava de saber quantos anos o Ministério da Saúde tem de dívida para com os enfermeiros. Olhar para aquilo que são os números, os anos, para o subsídio de consulta, o governo deve 6 anos. Já terminaram 6 anos, nenhuma resposta favorável está ao alcance dos profissionais. Quer dizer, a esperança está longe de acontecer. Não é? E olhar para aquilo que são os retroativos, o governo tem 8 meses de dívida desse retroativo, desde a data da publicação do Decreto Presidencial 254/10, 17 de novembro. Razão pela qual, então, os profissionais acharam por bem apenas exercer atos relacionados à enfermagem, não atos médicos, por causa da sua responsabilidade também. Isso também vem a mostrar que haja uma divisão, separação de atos, porque muitas das vezes todos os atos cometidos pelos médicos são imputados aos enfermeiros. Nunca apareceu um médico que cometeu um ato ilícito em termos da medicação. Os médicos não dão medicação errada, só são os enfermeiros. Com esse decreto, vem separar no sentido de poder verificar, olhar para quem está na atuação diretamente com o indivíduo. Ali, sim, é possível nós conseguirmos identificar os atos que são então acometidos, se está na parte da enfermagem ou está na parte médica. Exatamente. Já mesmo para terminar, Sr. Afonso Quileba, caso não haja uma solução favorável para vocês desta reunião que irá se realizar brevemente, qual é a posição que irão tomar então? Será que vão parar com as vossas atividades ou irão prosseguir com as mesmas? Não, já dia 8, a posição que nós vamos tomar é que os sindicalistas acredito que todos vão tomar, é mesmo usar a Lei 23, que é a lei da greve. Quer dizer, todas as atividades, já não haverá nem aquilo que são os primeiros socorros, já não haverá aquilo que são os atos de enfermagem, todos esses serviços vão paralisar, então nós não seremos responsáveis por esses atos, porquanto a lei é clara, a lei
defende o profissional ali onde ele está, então nós achamos que temos que usar isso. E também aqui uma falsa informação da diretora do gabinete. Quando ela diz que tem 100 médicos e 80 profissionais de enfermagem licenciados que vão ser já colocados recentemente para colmatar essa dificuldade, e nós ainda até que estamos interrogados e duvidamos muito, porque isso não foi revelado por ela. Então são falsas expectativas que está a ser colocado. E quando eles chamam de licenciados em enfermagem para atuarem na área, são aqueles que são licenciados em enfermagem e ganham como tal. Estão a recrutar pessoas que não ganham como tal para fazer serviço ali onde os profissionais estão. E a carreira é bem clara. Para o licenciado prescrever, deve ser delegado competência no médico. O médico tem que escrever um documento que diz que eu autorizo o licenciado fulano da categoria tal. E esses profissionais, não sei qual é a categoria onde eles vão ser colocados para poderem colmatar essa dificuldade. Em 80 é uma gota no oceano, nenhum centro chega. Exatamente. Senhor Quilebe, eu vou agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios da Palanca TV. Ok, obrigado nós por termos cedido essa audiência. Então, para mais ou menos mostrar a nossos telespectadores, os nossos profissionais, a pautar então por aquele que é decreto presidencial, não deixar se enganar por erros que amanhã pode resultar então em crime. Muito bem, antes da greve também não podemos nos esquecer que se fez um juramento. Muito obrigada e tenha uma boa noite. Ok, obrigado. E nós por cá vamos dar sequência à atualidade. Relatos sobre criminalidade são muitas vezes frequentes na centralidade do Quilamba. A nossa equipa de reportagem ouviu os moradores do Quarteirão X que mostraram-se preocupados com as constantes ondas de assaltos às pessoas, até mesmo em residências. As mulheres são as mais vítimas, hoje são as vítimas mais vulneráveis. E a falta de iluminação nos parques de lazer e estacionamento são dois fatores que contribuem grandemente para que aconteçam os atos, segundo os moradores. Bom, aqui tem muitos relatos de assalto, principalmente no parque de estacionamento. Tu sabes que, pronto, a maior parte dos moradores do Quilamba trabalham na cidade. Então nós temos que sair muito cedo, e às vezes 4h30, 5h. Então é nesta hora que os delinquentes aproveitam a assaltar. Ou às vezes quando a gente está a chegar, né, do serviço, somos frequentemente assaltados. Por exemplo, eu tenho um relato de uma vizinha do meu prédio que já foi assaltada a chegar a casa. 3 meses atrás entrou os ladrões na minha casa e assaltaram, tiraram a botija e algumas roupas. Em sua casa? Sim, na minha casa. Mas como é que eles conseguiram entrar? Não sei, entraram como? Acho que as portas estavam fechadas e a botija estava fora, na varanda, e eles tiraram. Algumas roupas também que estão na varanda. Que tem jovens passando-se por taxistas que raptam as pessoas, fazem uma espécie de rapto e roubo. Raptam as pessoas, levam-lhes fora do Quilamba e depois assaltam-lhes. Pronto, a gente ouve muita coisa, né? Já ouvi relato de mulheres, principalmente nós mulheres somos alvos mais fáceis, né? E já ouvi de pessoas que foram assaltadas, foram violadas, não é? Pronto, é muita coisa que a gente ouve, então todo cuidado é pouco. Há 2 semanas atrás, quase que fui vítima de um assalto. Eu vinha daí do X37, aqui no estacionamento. 2 moços pararam-me a perguntar que horas são. Eu parei na normalidade. Disse que eram 19h28. Eles apontaram-me com a faca. Apontaram-me com a faca. E naquela fiquei para ficar assustado. Só que depois, naquela de ameaçar, eu gritei: socorro. O meu amigo sai do prédio dele com garra. Chega aqui, os bandidos correm. Um escorrega. E agarramos aquele que escorregou, esperamos a polícia levou o homem. Aqui no Quilamba tem pouca iluminação, acho que precisa de mais iluminação. Principalmente nos parques, ao redor dos parques, tem pouca iluminação. E isso torna-se em algo muito perigoso. Por exemplo, aqui no meu parque, por algum motivo, nós não temos iluminação de noite aqui no parque, é muito escuro. E, quer dizer, a ocasião faz o ladrão, né? Então a pessoa fica até com medo de chegar a casa à noite, porque está mesmo muito escuro. Normalmente nós mulheres, quando saímos para ir às cantinas, no período da noite, e fica muito complicado porque o Quilamba é isolado e depois tem sempre grupinhos de moços e isso dá um certo medo, dá uma certa insegurança para as pessoas. Qual o apelo que deixa, quer as autoridades policiais ou a administração? Eu acho que devem trabalhar mais
devem pôr mais luzes e evitar muitos movimentos, muitas circulações pelo Quilamba e que devem espalhar mais policiais pelo Quilamba. Que as pessoas tenham cuidado ao andar, não se metam com pessoas que não conhecem. E na província de Benguela foi recentemente realizada uma visita ao monumento histórico denominado Barco Zaire, que carece de restauro. A visita foi presidida pela primeira secretária da OMA, no Lubito. Conhece a história do Barco Zaire? Transportou o camarada presidente José Eduardo dos Santos em 1961. Pois é. Esta relíquia histórica que transportou o ex-presidente José Eduardo dos Santos para o Congo a 7 de novembro de 1961, com o intuito de integrar os patriotas que lutavam para a independência de Angola, encontra-se nos tempos atuais rodeada de lixo e fissuras. Durante a visita que a Organização da Mulher Angolana no Lubito efetuava ao monumento, foram deixados apelos. O barco está degradado realmente. Em volta do barco, muito lixo, muita sujidade. Gostaríamos de pedir que olhasse mesmo realmente por esse barco muito histórico para nós, os angolanos. A fiscalização e as entidades competentes também são chamadas a preservar o monumento. Penso que sim, devia haver mais rigorosidade por parte da fiscalização, principalmente aos fins de semana, porque há muita vandalidade. Há lixo por volta do barco e mesmo por dentro do próprio barco também constatamos lixo. Por que a fiscalização não aperta mais o seu trabalho, fiscalizar mesmo aqueles que vêm fazer a praia aos domingos, para que não fiquem então ao lado desse barco, porque deixam mesmo muito lixo. O barco está de volta mesmo do lixo. Então é preciso haver talvez uma campanha de limpeza nessa altura para que se retire o lixo todo que nós encontramos de volta ao barco. O Barco Zaire encontra-se num local de interesse, na Restinga. Um lugar onde se vislumbra praias maravilhosas, igrejas, edifícios coloniais, bares, hotéis e muito mais. E agora o momento é para a análise e é meu convidado Casimiro Zinga, ele que é analista. Boa noite e seja muito bem-vindo. Boa noite, sim. Boa noite, TV Palanca e boa noite, telespectadores. Muito obrigado. Vamos começar com a matéria relacionada à creche no KK 5000, onde os populares dizem que a mensalidade custa 72 mil kwanzas por criança. Como é que justifica ou analisa essa questão? Eu analiso da seguinte forma. Eu acho que isso não é um problema só do KK, esse é um problema transversal. E é um problema que nós precisamos analisar com alguma profundidade. Né? Nós precisamos, isso eu falo aqui várias vezes, precisamos nós, Angola, fazer uma introspecção daquilo que é o nosso país. Por que é que digo isso? Nós estamos a falar de um país que está em reconstrução. Estamos a falar de um país que tem apenas 15 anos de paz. Nós estamos a falar de um país que precisa rejuvenescer. E para rejuvenescer, nós precisamos apostar em quê? Nós precisamos apostar nos nossos recursos humanos. E apostar nos nossos recursos humanos, estamos a falar das nossas crianças. E se nós folharmos o censo, nós vamos ver que grande parte da população angolana é criança. Mais de metade da população angolana é criança. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que dar um ênfase muito grande aos nossos petizes. Nós queremos um país melhor. Não é normal, né? Num país como o nosso, né? Nessa altura, se cobra uma taxa, né? Para ensino da primeira infância de 72 mil kwanzas. E nós estamos a falar de uma centralidade onde o critério do acesso, se a memória não me atrasou, peço aqui desculpas, eram de 150 mil kwanzas para cada morador, para entrar na centralidade. Se eu vou pagar 150 mil kwanzas para entrar na centralidade, que era o critério de acesso, quer dizer, o salário que cada um podia comportar, né? Se esse indivíduo ganha 150 mil kwanzas, se tiver que pagar 72 mil para pagar a creche da criança, vai o pagamento da energia, da água, vai o pagamento da taxa de condomínio, vai o pagamento da segurança, vai o pagamento do lixo, vestuário. Alimentação, vestuário. Exato. Com o que é que esse indivíduo vai viver? Então, é necessário nós olharmos para o cidadão. Por quê? Porque se nós queremos fazer um país feliz, nós temos que olhar diretamente para as nossas famílias. E eu acho que esse é o problema de quem governa. Quem governa tem que colocar atenção, tem que colocar no centro a família. Porque só vai existir um país feliz se as famílias forem felizes. Eu estou aqui recordado, no primeiro trimestre desse ano, o antigo ministro da Restauração Social, o Gonçalves Manduma, ele tinha num fórum, no início do ano, ele tinha falado sobre esse assunto. E ele dizia que
os pagamentos das taxas para as creches, quer públicas ou privadas, o Estado havia de fazer uma reforma, havia de minimizar o pagamento. Agora estamos no final do ano, nós vimos que nada foi feito. Este é daqueles casos que nós aqui abrimos aspas e dizemos: se nós queremos governar com o povo e para o povo, são estas questões que nós queremos colocar em cima da mesa. São isso que nós, as famílias, queremos ver resolvido. Então eu deixo aqui um recado para quem governa. Se nós queremos realmente transfigurar Angola, se nós queremos colocar Angola no círculo de um dos melhores países de África, e até porque temos recursos humanos e materiais para isso, é preciso darmos uma atenção específica para a família. Eu estou a dizer isso porque nessa altura que estamos a falar aqui em concreto, nós temos apenas 347 instituições que velam para isso. Nós temos apenas 42 mil crianças inseridas nesse sistema. É muito pouco, né? Para o número de crianças que nós temos é muito pouco. Então, um país que não dá atenção às crianças dificilmente atinge o desenvolvimento. Muito bem. Vamos falar também sobre a subida do preço da taxa de circulação, que agora são de 23% para cada uma das categorias. Como é que se justifica a questão dos populares que outrora faziam o pagamento de 4.500 kwanzas, muitos não faziam, e agora que a taxa mínima está a 9.500 ou 9.000 e qualquer coisa, será que alguns farão? Será que não? Como é que fica esta situação da subida do preço da taxa de circulação? Para já, Edelvina, é preciso lembrar aqui aos nossos cidadãos e principalmente também a quem governa, que nós hoje estamos num Estado democrático de direito, né? Isso quer dizer o quê? Nós estamos num Estado onde as leis vigoram, né? Se as leis vigoram, eu acho que é importante, primeiro, se nós vamos fazer a subida de algum bem ou de algum serviço, é importante primeiro comunicarmos com o cidadão, né? É preciso primeiro nós sentarmos-nos, se calhar, criar as melhores sinergias, as melhores ideias de como e quando fazer isso, né? E eu vejo que, infelizmente, no nosso país isso não tem sido prática. Por isso é que muitos dos projetos realizados pelo nosso executivo têm dado errado. Dá errado por quê? Porque nós, cidadãos, não somos ouvidos. Como não somos ouvidos, então a gente não se compenetra, a gente não ajuda. Então, eu acho que se nós queremos a ajuda do cidadão, nós temos que falar com ele. E aqui é um outro item que é ainda mais abrangente. Se nós vamos tirar dinheiro do cidadão, eu digo sempre, quem queria o meu bolso tem que ouvir a minha voz. Então, se eu vou pagar mais, claro que eu tenho uma palavra a dizer. Então, eu acho que essa estrutura autoritária de gerenciar o país não tem razão de ser nos dias de hoje. Nós estamos na era da informação, né? A era da informação, isso quer dizer o quê? Nós estamos naquela era onde o conversar com as pessoas, o interagir com as pessoas, é onde se resolve o problema. Nós já não estamos na era militarizada, nós estamos em outro tipo de era. Então, é importante que quem governa tem que se compenetrar, que se vai alterar alguma coisa tem que falar com o cidadão. Depois, há outra questão que nós temos que analisar aqui, o tal custo e benefício. Nós estamos a pagar a taxa de circulação há muito tempo e realmente nós temos notado que as vias, infelizmente, estão completamente degradadas. E se você sair aqui um pouco aqui da província de Luanda e vir aqui bem próximo ao Kwanza Norte, não precisa ir muito distante, Kwanza Norte, o Bengo, vai ver como é que estão as vias, completamente degradadas. É importante, primeiro, eu disse aqui, nós fazermos uma reflexão séria e profunda. O que é que queremos para o nosso país? Quais são as grandes prioridades do nosso país? E só assim é que nós vamos conseguir fazer verdadeiramente um país feliz, um país próspero. Agora, com esse tipo de medidas, né, eu acho muito difícil. E depois, eu acho que também é importante, quando vamos fazer essas alterações, sairmos a público, quer dizer, num fórum, numa conferência de imprensa, explicarmos devidamente qual o motivo da alteração. Por que é que nós vamos alterar os preços hoje? Nós temos que lembrar aqui aos cidadãos que nós estamos num paradigma de crise, onde cada vez mais temos menos dinheiro. Então, se nos vão tirar mais algum do nosso bolso, nós temos que ser bem explicado o porquê. E eu acho que aqui na taxa de circulação há essa lacuna, infelizmente. Pois bem, Casimiro Zinga, o tempo não perdoa e nós vamos ter mesmo de ficar por aqui, mas espero poder contar consigo em outras oportunidades. Não há problema nenhum, eu que agradeço. Exatamente. E nós por cá vamos colocar um ponto final na edição de hoje, mas amanhã, pontualmente às 19h, voltaremos a estar juntos. Boa noite e fique muito bem.